sei lá, R$20 por mês, R$15 por mês. Né? Que é pro cara nem perceber, é um descontinho pequenininho. Só que quando você pega isso no volume, você ganha dinheiro pra caramba. Então, sério que os irmãos Joelis de Batista têm uma empresa que estão descontando coisa errada das pessoas? Eu acho que eu estava vivendo e eu tô planejando. Empresas ligadas... E os caras falando assim de... É engraçado porque assim, os caras sempre se apoiam nesse negócio ideológico, né? Você viu, a gente viu um discurso da Sam esses dias que ela foi falar alguma coisa de criminalidade. E ela falou, não, é um absurdo que vocês querem prender um monte de gente porque vai custar muito pra justiça brasileira, vai custar caro. É um argumento que usam, inclusive para falar de El Salvador, né? Não, porque aumentou o custo com justiça, e daí? É um investimento, cara. Você tá prendendo quem tem que estar preso. Os caras estão falando 90% de juros sem inadimplência, né? Pior que é. Se não me engano, a inadimplência é menor do que 2%. A agiotagem é legalizada, é isso mesmo. Vamos lá. Como estamos de audiência like, Aneirinho? 3.500 pessoas ao vivo e 1.485 likes. Ô, mano, dá like na live aí, velho. Dá like nessa live. Vamos lá, põe na tela. Empresas ligadas a Trump solicitam julgamento de Moraes à revelia nos Estados Unidos. Vamos entender isso aqui. A plataforma Rumble e a Trump Media, empresa ligada ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, solicitaram à Justiça Federal da Flórida que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, seja julgado à revelia em uma ação movida contra ele no país. As empresas afirmam que o magistrado foi devidamente notificado por e-mail, mas não apresentou defesa dentro do prazo estabelecido, encerrado em 15 de junho. O que significa a revelia? No direito, uma pessoa é considerada julgada à revelia quando, após ser oficialmente notificada de um processo, não apresenta defesa nem se manifesta dentro do prazo determinado pela justiça. Eu não sei em que justiça que eles estão falando para julgar o Alexandre de Moraes. Aqui no Brasil, você não consegue citar uma pessoa por e-mail. Nós mandamos um e-mail, ele não responde. Não existe isso. A citação ela tem que ser presencial. Eu imagino, alguém que entenda de direito internacional me fale aqui. Eu imagino que nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Então, a Rumble e a Trump Media eles estão processando o Alexandre de Moraes onde? Faltou essa informação na notícia, tá? Faltou essa informação. Eles estão processando onde? Porque se for no Brasil, irmão, mandamos um e-mail. Né? Esquece, né? Esquece. A não ser, né, que o Alexandre de Moraes tivesse se dado como citado publicamente. Pessoal, eu tô aqui, sei lá, num vídeo e tô citado no processo tal, né? Até então, não. Vamos lá, próximo. MPDFT. Nossa, eu nunca vi essa sigla. Ministério Público do Distrito Federal T. O que é T? O que é T, Ana? Não sei. Eu também não sei. O que é esse tesão gigante aí depois do Ministério Público? Eu também não sei. Não é, amigos? Vamos lá. Ministério Público do Distrito Federal e Território. Ah, tá. Ministério Público do Distrito Federal e Território sobre a operação no BRB, GDF, não sei o que é GDF, e PicPay, por fraude contra servidores. Oxi, desce aí, PicPay. Vamos lá. Ministério Público Federal, para investigar suposto esquema de fraudes na folha de pagamento de servidores públicos. Governo do Distrito Federal, GDF. Desce aí um pouquinho. Entre os alvos de operações estão o Banco de Brasília, BRB, Secretaria do Distrito Federal, Instituto de Previdência de Servidores, DPREV e o PicPay, associações ligadas ao caso. Desce aí. As medidas também atingem as atuais e ex-dirigentes das instituições investigadas, entre elas estão Ney Ferraz Júnior, presidente do BRB, e o diretor do PicPay, Eduardo Chedid Simões. Em nota, a Secretaria de Economia confirmou que as buscas saíram da pasta e disse que está colaborando com as investigações. PicPay nega qualquer irregularidade. Desce aí um pouquinho. Como que seria essa fraude? Vamos lá. As investigações apuram a existência de um suposto esquema de irregularidades envolvendo operações relacionadas à folha de pagamento de servidores do Distrito Federal. Qual que seria a irregularidade? Desce aí. Entenda o caso. O banco digital PicPay, de propriedade dos irmãos Batista, da JBS, estaria fazendo descontos referentes a empréstimos consignados no salário dos servidores, aposentados e pensionistas de forma irregular. Puta que pariu. É igual... isso aqui é a mesma coisa do escândalo do INSS. O cara tem um olerite lá, um benefício que ele recebe, aí sem ele autorizar, começa a descontar um dinheirinho dele de algum empréstimo que ele fez, mas ele não fez. E às vezes é um dinheirinho pouco mesmo. Você tá falando, sei lá, R$20 por mês, R$15 por mês, né? Que é pro cara nem perceber, é um descontinho pequenininho. Só que quando você pega isso no volume,
Você ganha dinheiro pra caramba. Eu- Então, sério que os irmãos Joesley Batista têm uma empresa que estão descontando coisa errada das pessoas? Eu acho que eu estava vivendo em outro planeta, porque eu não sabia que o PicPay era dos irmãos. Eu também não Joesley. sabia disso não. Eu acabei de descobrir isso, eu não sabia. Eu também não. Desce aí um pouquinho. Os valores seriam referentes a serviços de antecipação de salário ofertado ao funcionalismo público pelo PicPay a partir de um contrato assinado pela Secretaria Econômica do DF em setembro de 24. Desce aí. O Tribunal de Contas Federal identificou que houve crescimento acentuado e alto volume em nova modalidade de desconto, diretamente na folha de pagamento, amortização de serviço. Você viu que isso aí dá grana. O INSS fez a mesma coisa, o Credit Sexto e o Vorcaro fez a mesma coisa, agora o PicPay é o seguinte, aquele desconto consignado que você não tem como não pagar. Ele já vem descontado. A hora que você, já paguei. Deixa eu ver o que eu paguei. Já era, já pagou. E muitas vezes você nem vê, porque quem é que fica conferindo folha de Exatamente, pagamento? ainda mais- Pegar um ainda mais- olerite, olhar, falar, ai, deixa eu ver quais são os descontos, se tá correto. Exatamente, exatamente. Em 24, os consignados representaram 11 milhões. No ano seguinte, janeiro e agosto, chegaram a 70 milhões de reais. O PicPay descontou 81 milhões em salários de servidores do GDF entre 24 e 25. Por isso que eu tô falando, são 81 milhões de reais em um ano, cara. Segundo o relatório, a inspeção da Corte determinou que em fevereiro a suspensão de novos descontos das folhas vinculadas ao banco digital após identificar irregularidades. PicPay é o único habilitado para realizar desde 2024 desconto compulsório feito em conta de forma automática na folha de pagamento do GDF. Aí vamos lá. Você acha que não tem nada a ver a empresa ligada aos irmãos Batista serem a única autorizada a fazer desconto na folha dos caras, né? Justamente dos servidores do Distrito Federal. Você acha que não tem nada a ver? Né? O Wesley Batista, amigo. Por isso que eu tô falando, ó. O Lula, quando ele passou pelo inferno, que ele foi preso, estava inelegível, o PT tava com a moral lá embaixo, quem foi fiel ao PT hoje está se beneficiando. Quem foi fiel ao PT está livre, né? O cara tá solto, o cara tá poderoso, o cara tá rico. O Wesley Batista, vamos lembrar, gente, os Batista foram os caras que tentaram gravar o Temer, né, escondido. Isso é uma prova de confiança pro PT gigantesca. Tipo, mano, eu vou lá, vou gravar o cara que te fudeu lá no impeachment, eu vou lá gravar ele escondido aqui, ó, com o celularzinho no bolso, pra tentar descredibilizar ele. Mano, tenho uma dívida com você. Lula ganha a eleição. O que ele faz? Põe os caras para negociar energia elétrica com a Venezuela, põe os caras para vender carne pra caramba através da empresa dele, JF, e ainda por cima faz com que a empresa de pagamentos digitais dele, da PicPay, consiga descontar irregularmente, né, dinheiro de servidor do DF, onde eles têm um monopólio desse desconto. É assim, e é uma ganância dos caras. Os caras já roubaram tanto, velho. Os caras eles querem roubar mais ainda. Os caras roubaram tanto, assim, é uma doença. Os caras não conseguem parar de roubar, bicho. Parece uma coisa assim, 2013 falar isso, mas os caras não conseguem parar de roubar, velho. Os caras já têm dinheiro, cara, que eles não... A 15ª geração da família deles não vai conseguir gastar. Eles querem roubar mais, velho. Os caras querem roubar mais ainda, velho. É impressionante isso, velho. Olha lá, é foda, só... Peraí. Ranho, check. Oi? Ranho, check. O que é isso? É o nosso bingo. Vamos lá? E agora chega aquela parte que a gente adora. A parte que é semi-sério, semi-fofoca. Surgem as primeiras festas. As imagens das primeiras festas. As primeiras imagens das festas do Daniel Vorcaro. Sei que você colocou na capa hoje, Anering. Renan Santos. Andando de carro-barco. Vamos ver. Porque a capa ficou boa hoje, tá? Vou te mostrar. Só uma coisa, batemos meio-dia. Quanto estamos de audiência? 4.000 pessoas. Tá flop, Ô, gente. Hein? Tá flop, hein? Dá like na live aí, meu. Que flop é esse, pô? Renan Santos andando de carro-barco não está dando audiência. Dá like na live, nós vamos chegar lá. Ele tá meio Daniel Vorcaro nessa capa, velho. Não tá? Ó, quase mostrando um mamilo. Quase mostrando uma tetinha. Vamos lá. Vai lá, próximo. Deixa eu pôr aí na tela. Cenas que vocês estão vendo mostram os bastidores de alguns dos eventos que Daniel Vorcaro promoveu. Fica claro que o ambiente era descontraído e que haviam muitas mulheres, incluindo estrangeiras. Essas convidadas tinham passagem e estadia pagas. Ficavam em hotéis de luxo, conheciam restaurantes caros, faziam compras, visitavam... Rapaz, uma oportunidade dessa nunca bateu na minha porta. Não, e eu ia te falar uma coisa. Você viu que ainda fala restaurante, hotéis de luxo, no momento que mostra hotéis de luxo, mostra um lugar mó zoado.
Tipo um lugar com umas plantas, parece abandonado, mas enfim, vai lá. Hotéis de luxo tem plantas. Vai lá. Estavam lugares turísticos. As imagens estão nas redes sociais das modelos que participaram dessas festas. Entre as imagens, há uma festa em Trancoso, que foi inspirada na Amazônia. O próprio Vorcaro aparece nela usando um cocar de índio. A gente ficou quase 2 meses fazendo o cruzamento de perfis públicos, numa espécie de apuração digital, porque essas modelos se conhecem. Boa parte delas também tem relação com ao menos 2 pessoas ligadas a Daniel Vorcaro. O promotor de eventos, Diogo Batista, que já apareceu num vídeo aqui na Folha, e a influencer Carolina Trainotti, que ganhou um apartamento de 4 milhões de uma empresa ligada a Vorcaro. Ambos chegam a aparecer juntos no Alma Rio, o super camarote que foi bancado pelo Master no Carnaval de 2025. Mas a gente ainda validou essas conexões. Eu fui nesse camarote no ano seguinte, quando ele não patrocinava. Cheguei atrasado, moleque. Se eu tivesse ido no outro ano, quem sabe eu encontrava uma delas. Não é mesmo? Vai lá. Nós cruzamos dezenas de entrevistas para ver se as histórias batiam e conferir documentos da investigação da Polícia Federal, que confirmaram as datas dos eventos e os valores gastos. Os orçamentos são muito detalhados. Tem locação de jatinho de Lisboa para Brasília, distribuição de uísque, show com dançarinas. Em apenas 3 eventos em 2024, em Londres, Nova York e Lisboa, todos em paralelos a agendas oficiais com autoridades, foram gastos mais de 50 milhões de reais. Muita gente diz que não interessa o que ocorreram nesses eventos e que se alguém transou é uma questão de fórum íntimo, mas não é bem assim. Vorcaro escreveu em mensagem... Se alguém transou... Por que assim? Tipo assim, gastou tanto dinheiro e tal. Olha, se alguém transou, é questão de foro íntimo. Mas ninguém tá colocando isso em xeque. Não! Você tem cargo, você não pode transar com modelos. Não, isso não é o problema. O problema é quem pagou por isso, né? Vai, vamos ver o que ela vai falar. Não foi engraçado o que ela falou? Sim. Vai. Que chegou a fazer essas festas com 300 mulheres, porque era uma espécie de business. Tudo indica que ele estava usando o sexo como vantagem indevida. Cenas que vocês estão vendo mostram os bastidores de alguns dos eventos. Claro que é isso. É óbvio que é isso. E eu digo mais, eu tenho certeza que esse cara tem vídeos íntimos de gente poderosa. Imagina, mano, você faz uma festa, mano, com, sei lá, 300 modelos internacionais, álcool pra caralho, todo mundo bebaço. Vamos pro pós lá em algum lugar. Você acha que o cara não pegou o celularzinho lá e, mano, e aí, ministrão, tamo junto, meu? Você acha que não teve isso? Tenho certeza que teve, certeza absoluta. E é por isso que os caras tão assim, ó. Eu, se eu fosse ele, sabe o que eu fazia? Escutava tudo, foda-se. Não, porque é o seguinte, cara, eu vou te falar... Ninguém tá salvando ele, ninguém tá... Eu não sei não, cara, sabe por quê? Agora estamos no olho do furacão. Agora, qual que é a estratégia do Vorcaro? Imagino eu. Esse cara, ele movimentou, gente, dezenas de bilhões. Não estou falando dezenas de milhões, dezenas de bilhões. Se ele movimentou dezenas de bilhões, para ele separar um bilhãozinho, precisa 10, um bilhãozinho, 1 bilhão. Separa 1 bilhãozinho. Cara, com esse 1 bilhãozinho, você faz o que você quer. Então, eu tenho 1 bilhãozinho separado para mim, faz o seguinte, meu. Me deixa aqui na cadeia, então. Me trata bem, me deixa uns aninhos aqui, deixa a poeira baixar. E, mano, um dia vocês me dão uma soltadinha. Eu pego meus bilhões que estão em Bitcoin ou sei lá o que e vou pra algum lugar que ninguém vai nem me achar. É isso, cara, que esse cara vai fazer, né? É isso que esse cara vai fazer. Vamos lá? Continua. Põe na tela. Mensagens em bloco de nota de Vorcaro revelam tentativa de travar PF e PGR com apelo à pessoa mais importante do país. Irmão, vou te falar uma coisa. Uma vez pegaram um e-mail do Marcelo Odebrecht, onde ele falava o seguinte: o amigo do meu pai. Quem é o amigo do meu pai? Quem é meu pai? Ele delatou Dias Toffoli. Dias Toffoli é o amigo do meu pai. Agora tem mensagens do Daniel Vorcaro, a pessoa mais importante do país. Quem que é a pessoa mais importante do país? Eu posso achar o que eu quiser, não posso achar o que eu quiser? Eu não tô falando que tô falando que eu acho. Eu acho que é um cara que começa com Ale e termina com Xandre.
Boa, vou mudar minha ida a Abu Dhabi para conseguir te ver, se você puder, na terça-feira. As coisas aqui do ponto de vista econômico estão andando bem. Consegui colocar no banco 800 milhões e já devem entrar mais 400 milhões na próxima semana. E o FGC começou a fazer aos poucos. O problema agora é que tive informações informais e em confidência da turma do Banco Central que o G, quem será o G? E os diretores estão na pressão máxima de novo para uma medida, pois o Bacen está sendo muito pressionado pela Polícia Federal e pelo MP, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem que aí vai tudo pro saco. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa. Só uma coisa, quando ele fala assim, tem que reforçar com Andrei e Paulo, quem que ele tá falando? Ele não tá falando com o Andrei, diretor da Polícia Federal, né? Não sei. Não sabemos. Porque ele tá falando, ó, a PF e o MP estão fazendo pressão no Banco Central. Tem que falar com o Andrei para não deixar ninguém de baixo. Como que é o nome do... É Andrei Rodrigues, não é? Andrei alguma coisa. É Andrei o nome dele. Andrei alguma coisa. E Paulo, não sei que Paulo que ele tá falando, mas... E aí hoje, aliás, essa semana nós temos... qual é o nome? Os caras estão falando que o G é o Gonê. Pode ser o Paulo. É verdade. Cara. Bom, ó, o procurador-geral, chefe do Ministério Público de São Paulo, é Paulo Sérgio de Oliveira Costa. Deixa eu falar... Quem? Paulo Sérgio de Oliveira Costa. É o quê? Chefe máximo do Ministério Público de São Paulo. Não, mas não é isso. O Paulo, agora eu entendi, ó. Os caras estão falando que o G é o Galípolo. O G é o Galípolo. Estão falando que o Galípolo e os diretores estão na pressão máxima de novo para uma medida, pois o Banco Central está sendo muito pressionado pela PF-MP, alegando que farão algo contra mim. É importante reforçar com o Andrei, provavelmente da Polícia Federal, e o Paulo Gonê o PGR, que é quem cuida das investigações do Ministério Público Federal, para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem que aí vai tudo pro saco. Basicamente o que ele está falando é o seguinte, vamos segurar as investigações, porque o cara do Banco Central tá falando que o MP e a PF estão indo muito para cima, estão pressionando demais. Então fala com os comandantes, tanto do MP quanto da PF, para segurar que alguém de baixo pode fazer merda. Algum procurador, algum policial federal, algum delegado, alguma coisa, pode por baixo tentar fazer alguma coisa. Tanto que quando o André Mendonça autoriza a operação contra o Jacques Wagner, ele deixa o Andrei de fora da informação. Provavelmente ele já tinha visto isso. Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que têm ido ao Bacen alegando que farão algo em breve. Põe aí. Tudo de importante no final fica no seu colo. Manda para mim esse link no privado, por favor. Impressionante. Mas seu legado para o Brasil será eterno. Tenho muito orgulho e tenho certeza que cada vez mais se considerará como a pessoa mais importante do país. Isso aí provavelmente ele mandou para o Alexandre Moraes. Mas isso aqui essa mensagem a gente já tinha visto. Essa é antiga. Então todo sacrifício pessoal no final valerá a pena. Do meu lado estou vendo a chance real de sair ainda mais forte e poder contribuir inclusive com o Brasil. Temos só que bloquear essa sacanagem porque é muita gente querendo que não dê certo. Ainda mais agora que estão sentindo que podem não conseguir. Mais uma. E aí, o que é isso daí? Arquivo recently deleted da PF. Quebra tática do banqueiro e recupera a mensagem apagada da lixeira. Não é mesmo? 10 às 16h13. Isso aí. Pois é, mano. Os caras o rapaz comentou assim: Mendonça tem uma equipe isolada da PF para operar por ele. Isso não é uma coisa incomum, tá? Isso não é uma coisa incomum. Algum chefe do judiciário que esteja responsável pela investigação, pelo relatório ou pelo julgamento, ele separar uma equipe executiva, tá? Que ele confie mais, tá? Vamos lá. Ameaças, sniper e carros blindados. PF aponta modus operandi de grupo paramilitar, a turma de Vorcar. Grupo formado por policiais federais, operadores de jogo do bicho e integrantes com perfil paramilitar é apontado pela PF como responsável por ameaçar desafetos de Vorcar. Desce aí um pouquinho. Vamos lá. Snipers, homens armados com fuzis, carros blindados, celulares registrados no exterior e reuniões em locais isolados sem que pudessem ser presenciadas por testemunhas. É assim que a Polícia Federal descreve o funcionamento do grupo terminado A Turma, uma estrutura clandestina de intimidação e vigilância que, segundo as investigações do Master, atuava para proteger os interesses do Vorcaro. Vamos lá. O grupo formado por policiais federais, operadores
do jogo do bicho, integrantes com perfil parlamentar, é apontado pela PF como responsável por ameaçar desafetos, acessar informações sigilosas e executar uma série de ações ilícitas em favor do empresário. As informações constam da representação da PF, tornadas públicas, né? Tornadas públicas é da representação da PF tornada pública. Acho que tem um S a mais. Na terça-feira, por decisão do ministro André Mendonça, relator do caso, e segundo os investigadores, a organização era controlada por Vorcaro, junto com seu pai Henrique Vorcaro, e gerenciada por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, que é o tal do sicário. As investigações apontam que mesmo após a deflagração das duas primeiras fases, em novembro de 25 e janeiro de 26, o pai do Vorcaro, Henrique Vorcaro, continuou demandando os serviços da turma, né, e viabilizando repasse e recursos, seja por intermédio do Polícia Federal aposentado Marilson Roseno da Silva, seja por contato direto com Felipe Mourão. Ou seja, ou ele diretamente ia lá e pagava o Mourão, o sicário, ou ele falava isso. Quando você junta isso com o que a gente viu do André Mendonça falando, né, da menina, lembra? A coisa, a gente elimina a menina, a gente, sei lá, a gente acaba com a menina, não sei o que lá. Ele tá falando sério, ele tá falando, esses caras têm um grupo que continuam atuando, esses caras têm que estar presos. Por isso que ele ficou pistola com o Gilmar Mendes, que quis soltar, inclusive, né, os familiares do Vorcaro presos preventivamente, né? Desce aí um pouquinho.